aqui, né, a revisão da proposta que está lá no portal da Prefeitura, a primeira proposta de língua portuguesa. E eu sou Daniela Celi, sou professora da Rede Municipal e estou aqui para trazer essa contribuição. Então, vamos lá. Bom, gente, no capítulo do livro vocês estudaram sobre as figuras de linguagem. Eu trouxe aqui algumas para a gente revisar e vamos partir para a análise do quadro que está lá na proposta, tá certo? Veja só. Nós já entendemos que a linguagem conotativa é aquela figurada, aquela que é plural, porque ela pode trazer diferentes significados, sentidos aos textos, certo? Nós temos aqui alguns exemplos de figuras de linguagem. Aqui nós temos a explicação resumida e os exemplos. Veja só, o que é uma metáfora, né? A metáfora é uma comparação implícita sem um elemento comparativo. Veja, teus olhos são meus livros. Livros e olhos não são a mesma coisa. Não tem aí, se fôssemos analisar de maneira denotativa literal, não haveria sentido. Mas o que Machado de Assis quer dizer com teus olhos são meus livros? Veja que coisa tão linda, não é? Quer dizer o quê? Que ele poderia ler nos olhos da amada livros inteiros. Ou seja, poderia construir só no olhar o sentido do que ela sente, do que ela é. E aí, teus olhos são meus livros. Aqui ele não está dizendo que são como livros. Ele está dizendo que são exatamente livros. Isso é metáfora, certo? Então, nós não temos ali o elemento explícito. É tal qual livros ou como meus livros. Não, diz já que é livros mesmo, certo? E o que é personificação? Vocês veem muito isso nos textos poéticos. Quando se atribui comportamento humano a seres inanimados ou da natureza. Por exemplo, que a lua sente ciúmes da beleza. Lua não sente ciúmes. O texto que eu trago aqui é um texto de Casimiro de Abreu que diz assim: as ondas beijando a areia. Veja, onda não é pessoa para beijar, mas a construção aqui traz toda uma emoção. As ondas beijam a areia, e todo o sentimentalismo, não é? E se estabelece uma relação entre o vai e vem das ondas como se fosse o beijo, certo? Nós temos aqui a comparação ou símile, como aparece muitas vezes, é a comparação de referenciais mesmo, e aparece explicitamente o elemento comparativo. Teus olhos como estrelas iluminam meu caminho. Veja, eu comparo olhos com as estrelas, mas eu digo que elas são como, e não que elas são. Ok, gente? Nós temos aqui duas figuras um pouco diferentes, que é a literação e a assonância, mas que vocês encontrarão muito aí, como vocês produzirão, né, os textos de vocês. É interessante que vocês utilizem essas figuras de linguagem para trazer riqueza, beleza e para que a linguagem realmente seja construída de maneira conotativa, certo? Então, nós temos aqui a repetição de sons vocálicos, que no caso a assonância. A assonância é repetição de sons vocálicos, a literação repetição de sons consonantais. Eu trago o mesmo exemplo porque acontece e elas não precisam ser separadas, né? Na literatura elas muitas vezes se misturam. Nós temos aqui, veja só, um exemplo de Manuel Bandeira. Aonde anda a onda? Em relação à literação, nós percebemos a letra D, né, que é utilizada frequentemente aqui neste verso. Em todo o poema, se vocês procurarem esse poema. E aqui, como assonância, o A, o O se repete em toda a estrutura. Então, é um som vocálico ali que se mistura. Veja só como é interessante. Além de construir imagens com as figuras de linguagem, é possível também construir o som. Tanto com as rimas, como vocês já viram nas aulas anteriores, o ritmo, o tamanho dos versos, e aqui nós temos a assonância e a literação. A assonância, a repetição de sons vocálicos, e a literação, a repetição de sons consonantais.
Bom, gente, nós temos aqui o eufemismo, que é um recurso bastante utilizado também nos poemas, quando se quer suavizar uma expressão rude. Encontramos muito também nos textos literários, nos outros textos literários. Por exemplo, quando alguém morre, diz dormiu ou descansou, porque morrer parece que é mais grotesco, assim, mais rude, né? O exemplo que eu trago também é de Machado de Assis, diz o seguinte: diante de tanta tristeza, ela preferiu faltar com a verdade. Faltar com a verdade é melhor do que mentir, né? Pelo menos, assim, linguisticamente falando, parece que é menos rude do que mentir. E por último, aqui nós temos a hipérbole, que é o exagero da expressão. Utilizamos muito isso também, porque geralmente expressamos sentimentos, né, emoções, falamos de situações que trazem todo um movimento de emoção e de sentimentalismo, e é comum exagerar. Veja só o que diz Olavo Bilac: rios te correrão dos olhos se chorares. Rios te correrão dos olhos se chorares. Quer dizer, aí é quase inimaginável ver alguém chorando rios, né? Mas esse exagero é justamente para mostrar todo o drama que ele quer transmitir com essa expressão, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro para vocês. E agora vamos responder esse quadro, que é o quadro comparativo, o quadro geral do estudo dos gêneros que vocês viram nessa primeira proposta. Veja só. Entre textos, nós temos aqui os 3 textos: Seu Doutor Me Conhece, né, de Patativa do Assaré, Motivo, Cecília Meirelles, Soneto de Separação. Em relação ao eu poético, o que é que nós podemos dizer? Bom, gente, podemos dizer que o primeiro texto, Seu Doutor Me Conhece, ele apresenta um homem simples e do campo, né? O segundo apresenta o próprio poeta, um poeta, né? E o último, alguém que experimentou a separação. Como se organizam as estrofes e os versos? Nós temos no texto de Patativa do Assaré estrofes de 6 versos, certo? No de Cecília Meirelles nós temos estrofes de 4 versos. E no soneto de separação, como vimos em aulas anteriores, por se tratar de um soneto, nós temos 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. A sequência de rimas, vimos que ela é bem marcada, estrutural, né? Podemos até nomeá-las aqui. Cada rima recebe um nome de acordo com a sua apresentação no poema. A primeira rima é a segunda rima é B, e assim sucessivamente em todas as letras do alfabeto. E nós podemos perceber aqui que existe uma organização bem marcada de rimas. Por exemplo, no de Cecília Meirelles, nós temos rimas intercaladas, ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto verso. E assim também nas outras estrofes, se bem que as rimas são diferentes. Por exemplo, a primeira rima aqui é a segunda é B. Na segunda estrofe dela já tem a letra C, que é a terceira rima, ou seja, um som diferente das outras que foram apresentadas anteriormente, certo? Que figuras de linguagem são apresentadas? Nós vimos muitas metáforas, comparações, hipérboles e antíteses no primeiro texto de Patativa do Assaré, né? Quando ele diz assim: há mais de 100 anos vivo, nessa vida de cativo, há mais de 100 anos vivo, impossível, né? Senão ele não poderia estar contando isso. Mas aí ele exagera, isso é hipérbole, certo? Nós encontramos também em todos os outros textos antíteses, metáforas. Uma figura que se apresenta bastante no texto de Vinícius de Moraes é a anáfora, né? A repetição ali, de repente, e retoma todo o texto, trazendo essa ideia de que aconteceu de maneira súbita, certo? Vimos que a variedade linguística apresentada no primeiro texto é uma norma rural, e os outros 2 textos apresentam um estilo mais formal da língua, certo? E o tema abordado nos textos são: o primeiro texto apresenta, né, a vida sofrida de um homem do campo,
Eu acho que vocês não têm dúvidas sobre isso. No segundo texto, a vida de um poeta e como ele a contempla. E, por último, a separação amorosa. Certo? Bom, gente, estamos terminando o nosso encontro. Eu espero que rapidamente possamos nos ver novamente. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e nossos encontros serão feitos de maneira presencial, certo? Então, tchau. Foi um prazer compartilhar com vocês esses momentos e esses temas encontrados na primeira proposta de língua portuguesa.